Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, para que estejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Estamos ao vivo, falando da cidade do Rio de Janeiro, e você pode participar do programa, basta enviar a sua mensagem, fazer a sua pergunta, enfim, participando aqui do nosso programa, que hoje vai dar continuidade ao desenvolvimento do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema A Vingança, um tema muito importante. Na sequência, vamos ver mais uma passagem do Novo Testamento, trazido pelos comentários de Caiba Schutel. Vamos continuar a estudar a carta de Paulo de Tarso aos Romanos, com a presença do comentário de Emmanuel, e o encerramento do programa com a palavra vibrante e profunda de José Herculano Pires sobre mais uma passagem do Evangelho. Tudo isso, então, a partir de agora. E você que já está acostumado a nos acompanhar sabe que está na hora de colocarmos a nossa apresentação aqui na tela, porque preparamos toda uma apresentação temática para que você possa, então, acompanhar os nossos estudos. Então, como já anunciamos, aqui está na tela o tema A Vingança. É uma mensagem do espírito Jules Olivier, dada em Paris, no ano de 1862. Essa mensagem está lá nas Instruções dos Espíritos e compõe o item 9 do capítulo 12, que trata do tema Amai os vossos inimigos. Bem gostaríamos, que de 1862 para cá, 2024, não tivéssemos mais necessidade de falar sobre a vingança. Mas, infelizmente, ainda estamos às voltas com ela e, portanto, se torna um tema muito importante para os dias atuais. Nós preparamos 2 slides com o resumo de todo o texto, de toda a mensagem do Jules Olivier. Então, recomendamos que você, depois do programa, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, abra lá no capítulo 12 e faça a leitura completa da mensagem desse nosso amigo espiritual. Vamos, então, ao primeiro slide. Nos diz Jules Olivier: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar no coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão.
Bem, temos aqui palavras vigorosas do espírito Jules Olivier sobre a questão da vingança, que é, segundo então as suas palavras, um costume bárbaro que ainda mantemos aqui na humanidade, mas que perante a lei de progresso tende a desaparecer na medida, obviamente, em que realizarmos o progresso de ordem moral. E ele vai mais longe, porque diz que a vingança ainda é um vestígio de costumes selvagens do passado. E ele vai lembrar aqui dos primeiros tempos da era cristã, na época em que o Império Romano dominava o mundo, e todos nós conhecemos a história do Império Romano, que era uma história muito bruta, né? Era ainda uma história em que se passava a espada em qualquer um. Entre os próprios judeus, na época, vigorava a lei do olho por olho e dente por dente. Então, nosso Jules Olivier está nos dizendo que está mais do que na hora de superarmos a vingança. Porque enquanto ela existir no mundo, ela está mostrando o quanto moralmente estamos atrasados na evolução. Tanto nós, que estamos encarnados, quanto aqueles que estão desencarnados e que, por vingança, elaboram e realizam seus projetos obsessivos. Ele, então, vem nos dizer que esse sentimento de vingança não pode ser abrigado por nós em nosso coração. E principalmente nós, os espíritas, porque sabemos da realidade da vida imortal, sabemos que a cada um é dado segundo as suas obras. O espírita é um cristão, é seguidor dos ensinos morais de Jesus, é seguidor do Evangelho. Portanto, se no Evangelho nós lemos que é preciso amarmos-nos uns aos outros e que Jesus nos conclamou ao perdão das ofensas, nós não podemos abrigar a vingança. E aí Jules Olivier vai então ser incisivo. Aquele que ainda abriga em si o sentimento de vingança, aquele que ainda se movimenta não perdoando e querendo vingança, esse não pode se dizer espírita. E ainda mais, não pode se dizer cristão. Cristão é aquele que segue o cristianismo. O cristianismo tem por base o Evangelho. E o Evangelho é feito dos ensinos morais de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Perdoai as ofensas. Amar os inimigos. São ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, eu não posso me afirmar cristão, eu não posso me dizer espírita, se eu quero ainda me vingar de alguém. Ou se eu não aceito de jeito nenhum perdoar este ou aquele. Isso porque essa atitude é incompatível com o Evangelho que o Espiritismo veio resgatar, veio reviver. Então, temos que nos esforçar em não guardar mágoa, nem ressentimento, muito menos ódio, e, claro, nenhum desejo de vingança. Mas colocarmos em prática aqui na Terra o amai-vos uns aos outros e o perdão das ofensas. Mas continua o nosso Jules Olivier, na mensagem que Allan Kardec publicou no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai agora nos dizer: a vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza
são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquela que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre a que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhados em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás, com esses hábitos de outros tempos. Bem, vamos compreender aqui, com a maior profundidade possível, essas palavras do espírito Jules Olivier. Então, ele está lembrando aqui que a vingança é aliada da falsidade e da vilania, andam juntas, e que a vingança é uma paixão cega e, na maioria das vezes, fatal. Mas ele lembra que nem toda pessoa se vinga abertamente, às claras. Nem toda pessoa que está exercendo uma vingança se apresenta. Muitos trabalham apenas nos bastidores, articulando essa vingança. E ele, então, vai nos citar dois modos em que a vingança muitas vezes se apresenta. O primeiro é quando a pessoa que quer se vingar não pensa duas vezes e parte para cima daquele que ele considera seu inimigo. E muitas vezes, como nós temos assistido, nem se poupa de ser preso, porque o desejo dele é simplesmente se vingar. E muitas vezes matar aquela pessoa que considera como sua inimiga, que ele odeia, que ele mantém um ódio selvagem contra essa pessoa. Infelizmente, nós temos assistido muito isso acontecer na sociedade humana. Então, é quando o ódio chega ao extremo da violência física e da fatalidade do assassinato. Mas ele também lembra que existe aquela pessoa que não chega a isso, que é uma atitude extrema. Então, age de outra maneira. Vai se vingar, mas através da calúnia. E isso é terrível. E é o que a maioria faz. Hoje, então, com a internet e as redes sociais, com um Telegram, o WhatsApp, que são aplicativos de comunicação instantânea, ficou facílimo inventar histórias, criar notícias falsas, as famosas fake news, caluniar os outros, falar mal desta ou daquela pessoa. A calúnia é terrível. A notícia falsa é terrível, porque vai solapando, vai comendo pelas beiradas, vai atingindo não apenas a pessoa considerada inimiga, mas todas as outras, familiares, amigos e assim por diante. Mas é preciso lembrar que perante a lei divina, nem um modo de vingança, nem outro ficam impunes. Todo mal praticado terá consequências para o espírito, quer seja nesta encarnação, ou no depois da morte, ou na próxima encarnação, até que haja o remorso, o arrependimento, o pedido de perdão e a reparação através de alguma expiação, alguma prova. Para trás, portanto, com a vingança,
com o ódio e tudo que veio junto com esses dois vícios morais, essas duas grandes chagas. Mas aprendamos, isto sim, a nos compreender e a nos amar. Esse é o pedido do Evangelho, que é reforçado também pelo Espiritismo. Nós vamos continuar a temática do Amai os vossos inimigos, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem, já estamos aqui deixando o convite para você. Porque agora nós vamos sair do Evangelho segundo o Espiritismo e adentrar a obra O Espírito do Cristianismo, de Caiba-Schutel. Nessa obra, Caiba-Schutel estuda o Novo Testamento, várias passagens da vida e dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Hoje, nós vamos estudar o capítulo Seguir a Jesus. E o nosso Caiba-Schutel baseia os seus comentários no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 9, versículos 49 a 62. Colocamos aqui no slide apenas um trecho, porque senão nós teríamos que criar vários slides. Então, colocamos um trecho, mas que é o mais significativo para podermos entender, na sequência, o estudo realizado por Caiba-Schutel. Então, aí está, do Evangelho de Lucas, a seguinte narrativa. Disse-lhe ainda o outro, ou seja, disse a Jesus: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Ninguém, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. A partir dessa passagem que está em Lucas, Caiba-Schutel escreveu o capítulo 24, Seguir a Jesus, na sua obra O Espírito do Cristianismo. Vamos então passar a palavra a Caiba-Schutel, mas vamos ler aqui apenas um trecho do seu comentário, que é longo, mas vamos ler um trecho que consideramos bastante significativo para entendermos o que Jesus quis dizer, que, pegando do arado, não se pode olhar para trás. E, se olha para trás, não se é apto para adentrar ao reino de Deus. Então, nos explica Caiba-Schutel. Há muitas pessoas que, na aparência, mostram seguir a Jesus, mas, de fato, não o seguem. Ao passo que muitos que parecem não o seguir estão a caminho com ele. Na parábola do samaritano, temos o exemplo. Quem está com a religião não é o judeu zeloso dos cultos, nem o levita exigente do seu código, mas o que pratica a caridade. Em matéria de espiritismo, quantos espíritas vivem em dissensão até com aqueles a quem chamam de amigos? Quantos deles, em vez de trazerem o Cristo no coração, trazem-no só nos lábios? E, ainda, quando falo das coisas sagradas, é para censurar os que trabalham desinteressadamente pela causa que esposaram, e não lhes são afetos. Falam do céu, mas estão sempre presos à terra, ao passo que existem muitos que, falando da terra, fazem-no com o fim de se referirem ao céu. Não pode haver, por isso, aquele que, agindo em nome de Jesus, externe esse modo de agir e vá falar mal de Jesus. Quem não é contra nós, é por nós. E, muitas vezes, aqueles que pensamos estar conosco são contra nós. Continua Caiba-Schutel. Em nossa vida prática, havemos de ter várias ocasiões de notar essa anomalia, própria de almas mal formadas, de baixo critério e de caráter deficiente. Uns agem por interesse, outros por vaidade
e desejo de conquistar saliências, e outros, ainda, inscientes de suas aptidões, sem estudo, sem preparo, são vítimas inconscientes de espíritos malévolos e adversários da doutrina, que entram no redil com peles de ovelhas, mas com o único intuito de fazer escândalo e prejudicar os elevados princípios que o Espiritismo ensina. É preciso ter muito bom discernimento para não magoar uns e não admitir outros como companheiros na nova jornada que empreendemos. Mas a pedra de toque principal para o discernimento dos que seguem a Jesus não é a palavra simplesmente, mas a ação. Porque a ação é o fruto, é o produto do coração. E a árvore se conhece pelos frutos. Não convém escandalizar este ou aquele, sem se ter certeza do espírito que anima as intenções de cada um, porque poderíamos pôr tropeços a um obreiro da seara, encarregado pelo Senhor da execução de uma tarefa. E ainda o juízo que nos assiste fazer de um e de outro deve ser revestido de tolerância, de indulgência, de espírito de benevolência, para que não aconteça justiçarmos erradamente e nos tornemos réus do mesmo juízo. E encerra seu comentário Caiba Schutel. A tarefa do cristão não é proibir a quem quer que seja expelir espíritos malignos, mas sim anunciar a todos que é chegado o reino de Deus e exercer sobre si mesmo uma severa disciplina interna, a fim de se tornar digno desse reino de Deus que anuncia aos outros. Muito bem, vamos então agora compreender estas palavras de Caiba Schutel a partir do ensino do nosso Mestre Jesus. Ele nos chama a atenção que se quisermos seguir Jesus, se quisermos encontrar a felicidade a partir da nossa espiritualização, não podemos olhar para trás. Não podemos ficar presos às coisas do mundo. Por isso, não devemos solicitar ao Mestre: olha, eu quero lhe seguir, mas primeiro deixa eu resolver isto ou aquilo na minha vida. Primeiro deixa eu tomar providências a respeito disso ou daquilo. Não, não cabe. Ou seguimos, ou não seguimos. E o maior exemplo que nós temos são os 12 discípulos diretos de Jesus. Você os conhece, ou pelo menos já ouviu falar deles? Pedro, João, Tiago, Mateus e assim por diante. Todos eles não titubearam quando receberam o chamado que Jesus fez a eles. E uma cena maravilhosa narrada nos evangelhos é aquela em que Mateus, um judeu que trabalhava com os romanos na cobrança dos impostos, e ele estava na coletoria, ou seja, a casa que era utilizada para que todos pagassem seus impostos, ele ali estava. Jesus se aproxima da entrada, olha e simplesmente, olhando para Mateus, que levanta a cabeça e olha para ele e diz assim: segue-me. E segundo o próprio Mateus, ele levantou e seguiu, largando tudo, sem olhar para trás. Abraçou o evangelho, do mesmo jeito que fez Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando teve um encontro com Jesus. Que queres de mim, Senhor? E Jesus o instrui e ele nunca mais abandona o evangelho. Então, se queremos a felicidade,
se queremos uma vida com menos provações, se queremos, após a desencarnação, um bom lugar no mundo espiritual, nós temos que trabalhar para isso. E não podemos ser hipócritas. Mas sabemos que existem muitos espíritas, inclusive dirigentes de centros espíritas, que são lobos em pele de ovelha, que desejam paz para nós, que nos recebem com um abraço fraterno, mas que pelas nossas costas falam mal de nós. São os falsos espíritas e são, portanto, falsos cristãos. E Jesus sempre combateu a hipocrisia. Falava isso abertamente, principalmente com relação aos fariseus, os principais religiosos judeus da época, e que eram muito ligados aos cultos exteriores, e não à transformação moral íntima. O Espiritismo veio nos solicitar essa transformação moral íntima, para não sermos os lobos em pele de ovelha, nem para sermos os túmulos pintados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Para não sermos rótulos bonitos, mas cujo conteúdo é um veneno. Muito cuidado. E nós acabamos de estudar, aqui na primeira parte do programa, a gravíssima questão da vingança. E esse tema também se insere aqui. Como seguir a Jesus? Sendo bom, honesto, solidário, ético, fraterno, fazendo a caridade e estando sempre no esforço de se colocar no lugar do outro para compreendê-lo e assim perdoar. E, acima de tudo, o esforço de aprender a amar o nosso próximo, para que ele também possa aprender a nos amar. Aí temos o verdadeiro cristão e temos também o verdadeiro espírita. Não podemos dizer que seguimos Jesus, que amamos Jesus, que o Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo são um verdadeiro tesouro, luz da vida, se nada estamos fazendo no dia a dia para seguir os seus ensinos. Se estamos ainda egoístas, orgulhosos, materialistas e assim por diante. Uma coisa é incompatível com a outra. Então, Kai Barschuttel está aqui nos lembrando da necessidade de sermos honestos conosco mesmo, sermos éticos e sabermos fazer o esforço para seguir Jesus. Então, vale a pena, vamos recolocar aqui a apresentação na tela, relembrar, então, esta passagem que está lá no Evangelho segundo Lucas. Disse-lhe ainda um outro, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Respondeu-lhe Jesus, ninguém, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que diz aceitar o Evangelho é apto para o reino de Deus se, no meio do caminho, deixa o Evangelho de lado e se deixa levar por questões de menos importância e ligadas exclusivamente à vida material, quando a vida verdadeira é a espiritual, a vida futura que nos aguarda depois da morte, como espíritos imortais reencarnados que somos. Meditemos com profundidade, façamos uma séria reflexão até que ponto, de fato, estamos mesmo seguindo Jesus e realizando a nossa transformação moral íntima. Tudo isso, então, através do Evangelho de Lucas
e o comentário do nosso Caiba Schutel. E voltaremos ao livro O Espírito do Cristianismo, semana que vem, na próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora estamos abrindo a terceira parte do programa, porque nós já chegamos na metade do nosso horário. E agora nós vamos conversar sobre Paulo de Tarso e as suas cartas. Na verdade, nós vamos conversar especificamente sobre a carta aos Romanos. E é sempre bom lembrar que quando lemos lá no Novo Testamento a carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses e assim por diante, nós estamos lendo cartas que Paulo de Tarso escreveu no primeiro século do cristianismo, e, na verdade, na primeira metade desse primeiro século do cristianismo, cartas que ele escreveu endereçadas, dirigidas às comunidades cristãs já espalhadas pela Ásia e pela Europa. Essas comunidades cristãs eram chamadas de eclesias, que, na sequência, passaram a ser chamadas de igrejas. Eram, na verdade, pequenos grupos de pessoas irmanadas em torno das lições de Jesus, com um evangelho nascente. O evangelho estava ali, tendo os seus primeiros passos no mundo. E para que nós possamos compreender melhor os versículos dessas cartas de Paulo de Tarso, nós estamos utilizando os comentários do Espírito Emmanuel, comentários esses que ele escreveu através do médium Chico Xavier, em dezenas de obras. Foram dezenas de livros escritos por Emmanuel e psicografados por Chico Xavier, em que Emmanuel estuda o Novo Testamento, tanto os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como também as cartas de Paulo e demais conteúdos que encontramos no Novo Testamento. Desculpe, mas o programa ao vivo é assim mesmo. Hoje, então, nós vamos destacar da carta aos Romanos o versículo 10 do capítulo 14, quando Paulo escreve: Por que julgas teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Muito bem, esse versículo é comentado por Emmanuel, e o comentário dele está publicado no livro Palavras de Vida Eterna, no seu capítulo 40. Emmanuel deu por título ao seu comentário Enquanto Podes. Então, vamos passar a palavra ao querido benfeitor espiritual Emmanuel. Ele nos diz: constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á, de novo, o convívio, para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargure a existência
destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for, e, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. Bem, aqui temos então a palavra de Emmanuel a respeito desta fala de Paulo de Tarso na carta aos Romanos. Paulo está aqui nos lembrando que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. O tribunal de Deus é a lei divina. E a lei divina está gravada na nossa consciência. Ou seja, tudo o que fizermos em relação ao nosso próximo, teremos que prestar contas com a nossa própria consciência nos mecanismos da lei divina. Então, ele está aí perguntando, por que estamos julgando os nossos irmãos? Por que estamos desprezando este ou aquele? Então, nós não sabemos que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus, o Criador do universo e tudo que nele existe? Então, nós sabemos, como espíritas, que todos, sem nenhuma exceção, um dia seremos espíritos puros, os chamados espíritos perfeitos. Então, não sabemos, através do Espiritismo, que estamos reencarnados aqui na Terra, passando por provas e expiações para os aprendizados necessários e o nosso próprio melhoramento, e para aprendermos a auxiliar os nossos irmãos e irmãs que também estão nessa jornada evolutiva, tanto quanto nós. Então, não sabemos, pelas informações dos espíritos, que aqui na Terra não temos a encarnação de espíritos superiores, Ora, nós precisamos, então, compreender a necessidade da tolerância, da indulgência, da compreensão. Nós precisamos trabalhar muito o desenvolvimento da empatia. Empatia significa saber se colocar no lugar do outro. E também tem o significado de saber sentir o outro. Ou seja, é colocar em ação o grande pilar da educação moral e que foi ensinado por Jesus. Fazer ao outro somente o que desejamos que ele nos faça. E aí, então, não cabe tecer nenhum tipo de julgamento a quem quer que seja, porque nós temos, como nos lembra aqui Emmanuel, telhado de vidro. Tudo aquilo que arremessarmos contra os outros vai acabar voltando contra nós um dia. Então, temos que tomar um imenso cuidado em relação a isso, porque o nosso próprio Mestre Jesus nos disse que a cada um é dado segundo as suas obras. Como desencarnar, retornando ao mundo espiritual, em estado de graça, de felicidade? Se nós não paramos de julgar o próximo e de condená-lo, e se não estamos fazendo esforços para a nossa reforma íntima, nossa transformação moral, como Deus poderá nos dar
essa felicidade no depois da morte, se não a estamos cultivando, se não a estamos semeando com os nossos atos? Essa é a lembrança que Paulo de Tarso faz aos romanos, mas que também é feita a nós mesmos. Por que julgas teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Ou seja, todos nós, perante a lei divina, responderemos pelas nossas ações, pelas nossas obras. Meditemos com profundidade a esse respeito, a esse ensino que nos trouxe Paulo de Tarso e que foi comentado pelo nosso querido benfeitor espiritual, Emmanuel. Chegamos então agora na nossa dica literária. Mas calma, nós vamos continuar a estudar a Carta aos Romanos no nosso próximo programa, semana que vem. Mas agora, na nossa dica literária, estamos aqui destacando o livro Agenda Cristã, do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Essa é uma obra, que aliás é uma obra para levar na bolsa, para levar na pasta, no bolso, enfim. A Agenda Cristã é uma obra formidável, com dizeres de André Luiz que nos orientam para o dia a dia na sociedade humana. A publicação é da Federação Espírita Brasileira. Você não pode deixar de conhecer, de ler e reler esta obra. Agenda Cristã, autoria do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Então, é a dica literária espírita do nosso programa nesta edição. Bem, agora nós vamos para a quarta e última parte do programa, que é aquela em que nós cedemos a palavra a José Herculano Pires. Se você não conhece Herculano Pires, precisa conhecer. Herculano Pires viveu de 1914 a 1979. Ele era de Avaré, no interior do estado de São Paulo, e desencarnou em São Paulo, capital, e fez uma belíssima carreira como jornalista nos diários associados, mas também como professor universitário na Faculdade de Filosofia, porque ele era formado em filosofia. Foi um grande escritor, nos legou mais de 40 obras, traduziu as obras de Allan Kardec do francês para o português e fez inúmeras realizações no movimento espírita e foi e é muito respeitado, porque ele tinha um conhecimento fantástico, não apenas do espiritismo, mas da cultura humana de uma forma geral. Foi muito amigo de Chico Xavier, que dizia que Herculano Pires era o metro que melhor tinha medido Kardec. Então, para nós termos a ideia, né, do significado, da importância de José Herculano Pires. E no ano de 1970, ele foi convidado pelo presidente da Rádio Mulher, uma emissora lá da cidade de São Paulo, para apresentar um programa espírita. E ele, então, aceitou o convite e criou o programa No Limiar do Amanhã. Esse programa ia ao ar semanalmente, aos sábados à noite. Face ao sucesso, passou a ser reprisado aos domingos pela manhã. Foram 3 anos e meio entre os anos de 1970 e 1974. Depois da sua desencarnação, em 1979, passado o tempo, foi criada a Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires. Maria Virgínia foi a esposa de Herculano Pires, e essa fundação resgatou os áudios do programa No Limiar do Amanhã. Infelizmente, não foi possível resgatar todos os áudios. Naquela época, na década de 70, os áudios eram gravados em fita magnética,
ou de rolo ou fita cassete. E com o tempo, muitas fitas acabaram se deteriorando, acabaram se perdendo. Mas muita coisa foi resgatada, foi então digitalizada, e nós estamos trazendo para o nosso programa a parte em que Herculano Pires fazia o comentário do Evangelho. Então, hoje, nós vamos trazer mais um comentário de Herculano Pires. O áudio deste comentário não está tão bom, então eu recomendo já a você, que assim que o áudio iniciar, que você aumente um pouco aí o seu volume, tá? Porque este áudio que foi reservado para hoje, ele realmente não está assim tão bom. Tudo bem, então? Mas antes, claro, não posso esquecer, lembrando que você pode ler todos os comentários de Herculano Pires nessa obra, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, lançada pela editora Paideia. Então, tudo está aí também em texto. Mas, vamos então passar a palavra a José Herculano Pires. Abrimos o Evangelho ao acaso e saiu o seguinte: Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Depois lhes disse: Estas são as palavras que eu vos disse, quando ainda estava convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai, mas vós permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder lá do alto. Nós vemos nesta passagem do Evangelho de Lucas um dos episódios mais tocantes do Evangelho e, ao mesmo tempo, um dos episódios mais importantes para a interpretação espírita do Evangelho. O Jesus que está falando neste trecho é o Jesus Espírito ressuscitado, depois da morte, portanto. Trata-se, portanto, de uma comunicação espírita, aqui transcrita no Evangelho. Jesus, como Espírito, fala aos seus discípulos e lhes indica algumas coisas importantes. Por exemplo, manda que eles permaneçam em Jerusalém, que permaneçam no cenáculo, que era a sala de reuniões que eles usavam para fazer prece, cantar louvores a Deus, e que ali permaneçam até que ele possa, Jesus, mandar sobre eles a promessa do Pai. Esta promessa do Pai, Jesus havia já dito anteriormente quando encarnado, quando na sua encarnação terrena. Ele dissera que pediria ao Pai, que é Deus, e o Pai enviaria aos homens o Espírito da Verdade, o Consolador, o Paráclito, que teria por finalidade lembrar tudo aquilo que ele havia ensinado e ensinar ainda aos homens outras coisas que eles, naquela ocasião, não tinham capacidade para compreender. Vemos assim confirmado neste trecho de Lucas, o trecho precisamente anterior, imediatamente anterior à ascensão de Jesus em Betânia, vemos Jesus falando como um espírito materializado, como um espírito no seu corpo perispiritual, mas tornando-se visível aos apóstolos, podendo ser tocado, podendo falar com eles. E ao dizer isto, Jesus anuncia que a vinda do Consolador, a vinda do Espírito da Verdade, seria a abertura, por assim dizer, da mediunidade no mundo. A mediunidade sempre existiu, mas não a mediunidade realmente orientada no sentido da espiritualização do homem. E esta mediunidade começou quando? Quando, após a morte de Jesus e a sua ressurreição, os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém
passaram pelo dia de Pentecostes, ou seja, o dia em que as línguas de fogo baixaram sobre as cabeças dos apóstolos e eles começaram a profetizar em várias línguas, falando à multidão que os cercava nas línguas diversas de todas aquelas pessoas que ali se encontravam, porque ali, na Jerusalém cosmopolita, havia as pessoas das mais diversas línguas. É o fenômeno que no Espiritismo se chama de xenoglossia, de falar línguas estranhas, dos médiuns que podem falar em línguas que não conhecem. Assim vemos que tudo aqui confirma a doutrina espírita através de uma comunicação de Jesus depois da sua morte. Além disso, nós vemos logo em seguida esse trecho o problema da ascensão de Jesus. Nós sabemos que as igrejas cristãs consideraram que Jesus subiu ao céu depois da ressurreição com o seu próprio corpo material. No Espiritismo, entretanto, dizemos o contrário. Jesus subiu ao céu com o seu corpo espiritual. O corpo material não pode subir ao céu, porque o céu, entendido como um plano superior da espiritualidade, não comporta a matéria densa, condensada, grosseira, que constitui o corpo humano na terra. Assim, vemos que Jesus se eleva diante dos apóstolos e desaparece no céu. Mas não é o Jesus corporal, é o Jesus espiritual, é o Espírito de Jesus, no seu corpo perispirítico, como dizemos no Espiritismo, que se afastava da terra naquele momento para retornar ao plano superior da sua vida. Assim, com a palavra de José Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Hoje pudemos trazer várias reflexões muito importantes à luz do Espiritismo. Muito obrigado pela sua companhia, que possamos estar de volta na próxima semana. E você pode assistir este programa e os anteriores no YouTube, através do canal da Web Rádio Cristo Consolador e também através do canal Orientação Espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que tenhamos paz na nossa vida, trabalhando para úteis realizações. Receba meu abraço fraterno e até semana que vem.